A gente vai para Brasília para falar sobre o estado das coisas na crise entre Lula e Alcolumbre. A Isa Estaciarinha tem as informações para gente. Diga lá, Isa. Oi, Nadédia. Pois é, olha, apesar do adiamento da votação e da sabatina do indicado ao Supremo Tribunal Federal, Jorge Messias, os senadores avaliam que esse adiamento não significa uma vitória para o governo e que, ao contrário disso, o clima entre o poder legislativo com o poder executivo só aumenta, principalmente hoje, depois da decisão do ministro Gilmar Mendes de impedir impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal e dar essa atribuição só à Procuradoria-Geral da República. Alguns senadores com quem eu conversei me disseram que, apesar disso envolver o judiciário, acaba também respingando no Palácio do Planalto. Lembrando que amanhã, inclusive, tem uma sessão conjunta do Congresso Nacional marcada para votar, inclusive, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, o que acaba ameaçando os planos do governo. Isso porque, para votar o projeto de lei orçamentária anual, PLOA, até o dia 22 de dezembro, os parlamentares precisam antes, inclusive, votar a LDO. E aí, como um indicativo, né, da escalada dessa crise com o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, já há um sentimento no Congresso Nacional que a LDO não passe na sessão de amanhã, sessão essa conjunta do Congresso Nacional. Hoje mais cedo, o presidente Lula disse que não sabe o motivo da indicação de Jorge Messias ter sido transformada em um problema político e afirmou não ver motivos para essa polêmica toda. Sinceramente, eu não entendo o porquê da polêmica. Veja, não é o primeiro ministro que eu indico. Eu já indiquei 8 ministros. Eu simplesmente escolho uma pessoa, mando para o Senado e o Senado, então, faz um julgamento para saber se a pessoa está qualificada ou não. Eu não sei por que foi transformado num problema político dessa monta. Eu espero que seja resolvido. Eu estou muito tranquilo com relação a isso. Eu cumpri com o meu papel. Mandei um nome que eu entendo que tem qualificação profissional para ser ministro da Suprema Corte. Essa fala foi feita em entrevista à TV Verdes Mares de Fortaleza, ocasião em que Lula não respondeu quando é que envia a mensagem, mas disse que cumpriu o papel de enviar um nome qualificado para a função. Lembrando que Davi Alcolumbre ficou bastante irritado por não ter sido avisado por Lula no dia da indicação e porque o aliado dele, Rodrigo Pacheco, acabou não sendo escolhido. Inclusive, alguns senadores têm me dito que o presidente Lula pretende entrar em campo nesse tempo que o Palácio do Planalto ganhou extra, justamente para trabalhar pelo apoio de Jorge Messias ao cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Nadédia. Obrigada, Isa Estaciarinha. E tudo que o governo precisava, né, Vera? Mais dificuldade para votar as coisas. Olha, não votar a LDO e, portanto, não votar o orçamento implica em desgaste também para os deputados e senadores, né? Eles querem a execução das emendas. No ano eleitoral, isso tem ainda mais premência, porque você tem um limite para a execução no período da eleição propriamente dito, né? A lei eleitoral estabelece isso. Então, o primeiro semestre é crucial para eles para executar as emendas. Enquanto você não tem um orçamento votado, você tem uma regra que você executa só 1/12 do valor geral do orçamento por mês, ou seja, fica ali muito menor o volume de recursos que você tem para liberar, inclusive para as próprias emendas. Você precisa definir o fundo eleitoral, o fundo partidário. Então, eu acho que tem um certo limite para essa chantagem e para essa retaliação por parte do Congresso. Eu acho que o governo vai ter de resolver, é claro, a gente vem dizendo isso aqui há alguns dias, o Lula está demorando para entrar em campo, para tomar para si essa articulação política, serenar os ânimos, fazer lembrar o presidente do Senado que realmente a indicação de ministros do Supremo compete única e exclusivamente a ele, e que por mais que o Senado tivesse um nome respeitável, um nome da casa, com o seu preferido, isso não lhe cabe, não é algo que a Constituição determine que seja
uma tarefa compartilhada com os senadores, e reconhecer, olha, foi mal, podia ter feito isso com mais jeitinho, na próxima conta comigo, a gente vai negociar melhor. Ou seja, fazer política, está demorando para ele fazer isso. Mas também acho que tem um limite que os senadores e deputados não vão extrapolar, levando, por exemplo, ao sequestro da LDO e do orçamento ad infinitum, porque isso tem um preço para eles mesmos em ano eleitoral, vai chegar menos recurso nas suas bases, vai demorar para definir fundo eleitoral e fundo partidário, e eles não querem isso quando eles têm de voltar para os seus estados e disputar eleições. Então, acho que o governo, nesse caso, é ajudado pelo calendário eleitoral, né, Dédia?